Graça e paz, amada igreja. Que bom estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Declaramos nesta noite a graça do Senhor sobre a sua vida, a providência do alto sobre a sua casa, sobre os seus familiares, que haja cura, libertação, que os seus mantimentos, que as suas finanças sejam prósperas em nome do Senhor Jesus. Que o nosso louvor, que a adoração que iremos entoar aqui nesta noite, vá da sua casa, trazendo cura e o milagre de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez a este culto e venha junto louvar e engrandecer aquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Se encherão, a minha casa terá sempre
acontecer. Aleluia! Vamos continuar agora no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa curva e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passo, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tua ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há perigo, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura. Jesus, para os que nele creem, não há frio, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura. Escudo para os que nele creem. Quero que você cante comigo uma parte dessa canção. Diz assim: já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao
agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que os discípulos, no momento da tempestade, eles disseram: quem é este? E até o vento e o mar obedecem. Estamos aqui, Senhor, para declarar nesta noite que Tu és o Deus da nossa vida, que não existe outro Deus além de Ti. Tu és bem-vindo neste lugar. Faz a Tua obra em nós nesta noite. Espírito Santo, alcance o nosso coração. Abrimos o nosso coração para que a palavra do Senhor nos alcance. Alcance o nosso interior. Alcance no mais profundo do nosso coração, onde o homem não pode alcançar, meu Deus. Que sejamos tocados, que sejamos nessa noite, meu Deus, impactados pelo poder que tem a Tua palavra, a palavra que nos transforma, a palavra que restaura, a palavra que levanta aquele que está abatido, depressivo, oprimido. Meu Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tu és a luz no caminho, Tu és a luz, Tu és a nossa esperança, Senhor. Depositamos a nossa fé em Ti, o nosso coração está firmado em Ti, Senhor, pois cremos que Tu és o Deus que cumpre todas as promessas. Se faz presente nessa noite, se faz presente, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor. Que bom que você está hoje acompanhando essa transmissão. Temos sido abençoados todas as quarta-feiras com a palavra de sabedoria, a palavra de instrução do Senhor. Cada quarta-feira tem sido uma bênção, tem sido assim algo que Deus está fazendo no meio da igreja, que tem mudado o nosso coração. E eu motivo você que ainda não escutou as mensagens anteriores, estamos falando sobre uma série das 7 colunas da sabedoria. Ouça as mensagens anteriores, porque cada coluna ela tem uma importância profunda na nossa vida. Elas se comunicam, as colunas da sabedoria. E eu queria hoje ministrar mais uma coluna ao seu coração, e a gente vai ler o nosso texto-chave, que tem sido ministrado toda quarta-feira. É no livro de Provérbios, capítulo 9. Vai lá comigo em Provérbios, capítulo 9. Tem sido uma bênção esse livro, livro da sabedoria. Capítulo 9, versículo 1, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou, em algumas versões diz, ergueu as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, deu ordem às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples entre aqui, aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o zombador afronta toma para si, o que censura o ímpio sua reputação mancha. Então esse texto aqui tem sido o texto-chave das nossas quartas-feiras, que o pastor tem ministrado sobre as 7 colunas. E interessante que uma das coisas que eu percebi durante as ministrações das outras colunas é que uma coluna ela se comunica com a outra, e está tudo na Bíblia. Uma das coisas que essa igreja zela muito e preza é pela questão da palavra. É uma palavra pura, uma palavra direta. A gente não criou teorias para trazer essas colunas. Todas as colunas estão descritas no livro de Provérbios, no capítulo 8, que a gente vai ler em seguida. Mas Deus tem movido a igreja nesse tempo porque Ele quer nos dar sabedoria. Precisamos de sabedoria
para todas as coisas, para conduzir a nossa casa, para conduzir a nossa família, para conduzir o ministério, conduzir nossas finanças, conduzir nossos empreendimentos. Todas as coisas nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus, Ele é generoso, que Deus dá liberalmente essa sabedoria. Então, todas as vezes que a gente toma decisões sem consultar a Deus, sem consultar a sabedoria, a gente quebra a cara, porque a gente não pede sabedoria a Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus é generoso, que Ele dá. Existe uma sabedoria que lá em Tiago fala no capítulo 13, que é uma sabedoria carnal, mundana, diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria do Senhor, a Bíblia diz que ela é pacífica, que ela é cheia de misericórdia, que ela é sem parcialidade. É essa sabedoria que vem do alto, e é essa sabedoria que Deus quer trazer hoje sobre a igreja e sobre você, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é justamente isso, que Deus dá a sabedoria. E porque muitas vezes a gente busca outros caminhos, que não é a sabedoria do Senhor, que não é a sabedoria do alto. Às vezes tomamos decisões erradas, sofremos, como eu falei, sérias consequências, porque não buscamos a instrução de Deus. Então, Deus dá sabedoria. E a sabedoria, a gente aprendeu aqui nessas quartas-feiras, que a sabedoria é a palavra de Deus. Deus usa a sabedoria para criar coisas. A sabedoria não é um vento, a sabedoria não é um objeto, a sabedoria não é uma coisa, a sabedoria é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Aqui a gente vai ler em Provérbios 8, a sabedoria personificada, que é o próprio Jesus. Então a sabedoria, ela cria coisas, ela constrói coisas, enquanto a tolice, ela destrói coisas. Então a sabedoria, ela cria. E uma das coisas que o pastor falou que me impactou muito é que tudo aquilo que Deus fala na mente dele já existe. Isso é sabedoria. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, como diz lá no livro de Hebreus, são sustentadas pela palavra. A sabedoria é a palavra de Deus. A sabedoria é a palavra de Deus. Vai lá comigo agora em Provérbios capítulo 8, que é o outro texto-chave, que aqui a gente vai encontrar essas colunas que nós estamos ministrando. A gente leu no capítulo 9 que a sabedoria tem uma casa e ela tem as suas colunas. Então cada coluna sustenta essa casa, cada coluna tem uma importância para o sustento dessa casa, é uma base para essa casa. E no capítulo 8 de Provérbios, versículo 12, diz assim: eu, letra maiúscula, a sabedoria, habito com a prudência. Olha a coluna que nós ouvimos no início da série, que para mim foi uma das colunas mais impactantes, uma mensagem que assim rasgou meu coração. O pastor falou sobre a questão da prudência, de agirmos, pensarmos antes de agir, não se precipitar nas decisões. Eu habito com a prudência, eu possuo conhecimento. A outra coluna, conhecimento e discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Conselho e verdadeira sabedoria, em algumas versões de sucesso, são meus. Eu tenho entendimento e poder. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Então, aqui a sabedoria, ela está personificada. Em algumas versões, como eu falei, esse termo aqui, a verdadeira sabedoria, em hebraico, a gente tem também, trazido todas as quarta-feiras essas traduções, porque, como eu falei, as palavras são muito parecidas, mas tem uma força muito grande quando a gente traz no hebraico. Esse termo, a verdadeira sabedoria, no hebraico, significa tushiyah, que é a mesma coisa de sucesso, é a mesma coisa de sabedoria permanente, sabedoria duradoura, sucesso. E hoje eu quero trazer essa coluna ao seu coração, a coluna do sucesso. Anote aí, a coluna do sucesso. Aprendemos aqui sobre
prudência, sobre conhecimento, sobre planos, e hoje, semana passada, sobre conselhos, e hoje sobre sucesso. Interessante, no capítulo 15, para a gente fazer um link aqui com o que foi ministrado, e aí volto a falar que a Bíblia interpreta a Bíblia, e todos os textos que eu vou trazer aqui, que foi dito aqui, eles se comunicam. Olha que tremendo esse texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, que foi a última coluna, onde não há conselho, frustram-se os projetos. Os planos, lembram? Mesimar os planos, mas com a multidão de conselhos, eles se estabelecem. Em outra versão aqui diz assim: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito, sucesso, quando há muitos conselhos. Então, a coluna que eu quero trazer hoje sobre sucesso diz justamente isso aqui que a gente acabou de ler. Quando não há, os planos fracassam quando não há conselhos, mas há sucesso quando há conselhos. Queridos, antes da gente entrar aqui em 2 pontos que o Senhor colocou no meu coração, eu queria que você refletisse aí um pouco. O que é sucesso para você? Qual é o significado de sucesso para você? Porque no conceito do mundo, sucesso, a gente poderia dizer que são riquezas, fama, dinheiro, carros de luxo, posses. Alguns dizem até que existem celebridades. Esse é o conceito de sucesso no mundo. Mas o conceito de sucesso para Deus significa sabedoria. Não importa o dinheiro que você tem, a diferença do sucesso tem a ver com o que você faz na vida das pessoas, o impacto que você traz na vida das pessoas. Isso é sucesso, isso é sacar, isso é sabedoria, você ser uma bênção na vida de outras pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida sem esforço, ver que a sabedoria de Deus está sobre você, e que pode até perguntar você sobre conselhos, orientações, porque você é uma pessoa sábia em Deus. Então a sabedoria para o mundo é isso, justamente isso, são riquezas, famas. A gente vê hoje pessoas chamadas de celebridades, mas no conceito, na mente de Deus, sabedoria, sucesso é ter sabedoria. Não existe sucesso sem Deus. Não existe sucesso sem Deus. Se a gente quer ter sucesso em Deus, precisamos buscar sabedoria. E eu tive orando ao Senhor, e eu perguntei para Deus: ó Deus, o que é que eu vou trazer para a igreja hoje com relação a sucesso? E Deus me deu alguns textos que justamente tem em Provérbios, que a gente vai desenvolver aqui. Vai lá comigo em Provérbios, capítulo 8, versículo 6. Porque, queridos, quando a gente fala de sucesso, a gente pensa, qual é o oposto de sucesso? É fracasso. Eu disse: Deus, por que as pessoas tropeçam? Por que as pessoas, no lugar do sucesso, tropeçam? E aí eu poderia, queridos, enumerar vários pontos aqui, dizendo para você como é que você chegaria ao sucesso. Mas Deus colocou 2 coisas no meu coração, que é um alerta para nós, é um cuidado que a gente deve ter. E justamente foi dito aqui nas outras séries, e eu não vou me calar e repetir, porque a gente ouve muito aqui sobre a questão do processo de repetição, que a gente aprende quando a gente está nesse processo de repetição. E Deus falou no meu coração justamente isso. Lá em Provérbios capítulo 8, versículo 6, diz assim: ouçam, pois tenho coisas importantes, excelentes a lhes dizer. Tudo que digo é correto,
pois falo a verdade. Olha a sabedoria dizendo: ouçam, pois tudo que eu tenho para vocês são coisas excelentes. Olha a instrução da sabedoria: tudo que eu digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Versículo 34 diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Olha a importância da gente dar ouvidos à voz da sabedoria. Velando diariamente as minhas portas. Vocês lembram lá do início da série que o pastor falou sobre a questão da porta, que é a exposição da gente estar o tempo todo à porta, ouvindo a voz da sabedoria? Provérbios capítulo 1, versículo 33 diz assim: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Queridos, a primeira coisa que eu quero trazer hoje sobre a igreja, sobre você, é que a gente precisa dar os nossos ouvidos à voz da sabedoria. Esse é o primeiro alerta. Eu preciso dar ouvidos à voz da sabedoria, e o tempo todo a Bíblia alerta sobre isso. Ouçam a voz da sabedoria, ouçam a voz aquele que me der ouvidos habitará seguramente de todo mal. Então é importante você doar os seus ouvidos à sabedoria, à voz da sabedoria, porque quando eu dou os meus ouvidos à voz da sabedoria, a sabedoria me protege, a sabedoria ela me blinda do mal, ela me cerca, eu sou protegido pela sabedoria. Essa é a função da sabedoria, quando a gente empreste os nossos ouvidos a ela. E o pastor falou justamente isso no culto passado, sobre a questão dos conselhos, a quem a gente tem doado os nossos ouvidos, a quem tem escutado, quais são as vozes que você tem escutado. Não estou dizendo que você não deve escutar vozes de pessoas próximas, amigas, conselheiros que você acha que são pessoas importantes na sua vida, mas a primeira voz na sua vida deve ser a voz da sabedoria. A quem você tem emprestado os seus ouvidos, aquilo que você expressa, é aquilo que você ouve. Vocês lembram que nós ouvimos aqui que a sabedoria ela entra por onde? Pelos ouvidos. Ela não entra pelos olhos, pelo nariz, ela entra pelos ouvidos. Então a quem nós estamos escutando? Qual é a voz que nós temos escutado nesses últimos tempos? Então a sabedoria ela está o tempo todo. Ouçam a minha voz. Eu tenho coisas preciosas, eu tenho coisas excelentes, porque tudo o que eu digo é correto. Bem-aventurado, feliz é o homem que me dá ouvidos. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Então, quando eu escuto a voz da sabedoria, ela me protege. Então, eu preciso ouvir a voz da sabedoria para tomar decisões na minha vida. Decisões importantes. Quem sabe hoje você está com uma decisão muito importante para tomar. Ouça a voz da sabedoria. Quem sabe você tomou decisões erradas durante toda a sua caminhada e hoje você está colhendo muitas consequências. Por quê? Porque você não ouviu a voz da sabedoria. Aqui temos emprestado os nossos ouvidos. Porque a sabedoria, a Bíblia diz que ela está à porta. A sabedoria é a palavra de Deus. Então, se a gente quer ter sucesso, precisamos ouvir a voz da sabedoria. Precisamos nos inclinar à palavra e ver Deus falando, ou melhor, ouvir Deus falando. Precisamos nos inclinar à palavra e ver que o sucesso que o mundo diz que é sucesso, o sucesso verdadeiro é uma vida de devoção à palavra, é uma vida de busca ao Senhor. Isso é sucesso. Sucesso não é aquilo que você tem, mas a quem você tem, a quem você serve, a quem você presta o seu culto, a quem você acredita. Esse é o conceito de sucesso para Deus. Então, queridos, cuidado com os seus ouvidos, com aquilo que você ouve no seu trabalho, com aquilo que você ouve na faculdade, com aquilo que você ouve quando você está no meio dos seus amigos. A Bíblia diz em Salmos 1, foi dito aqui na semana passada, no meio dos escarnecedores.
Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você é influenciado. Às vezes estamos no meio de tantas pessoas que não temem a Deus, as coisas que nós ouvimos entram no nosso coração, quando a gente vai ver, já criou raiz, e a gente está sendo influenciado por decisões de pessoas que a gente sabe que não consulta a Deus. Isso não é sucesso. E não adianta a gente ficar questionando a Deus, porque a nossa vida não prospera, porque a nossa vida não alcança um nível de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só prosperidade financeira, mas prosperidade em Deus, você ter paz na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz da sabedoria. E se a gente parar para ler todo o livro de Provérbios, a gente vai perceber que o tempo todo a sabedoria ela está à nossa disposição. A instrução de Deus, o conselho, a prudência, o conhecimento, tudo se fala, tudo se comunica, está à nossa disposição. Então esse é o primeiro alerta. Cuidado com os seus ouvidos, a quem você empresta os seus ouvidos. Segundo alerta que o Senhor colocou no meu coração, está lá em Provérbios. É que você aprendeu que você precisa blindar os seus ouvidos, que a sabedoria ela guarda, protege você do mal, ela te cerca. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. A outra coisa que eu queria trazer aqui é sobre cuidado com as suas escolhas. Porque se eu não ouço a voz da sabedoria, eu vou tomar escolhas erradas. Eu vou fazer escolhas erradas. Eu vou tomar decisões erradas. Mas quando eu ouço a voz da sabedoria, a sabedoria ela me conduz a um caminho de sucesso, a um caminho que vai me fazer tomar decisões acertadas, assertivas. Vai me conduzir a um caminho de sucesso. E esse é o outro ponto, cuidado com as suas escolhas. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz assim: de nada adianta o entusiasmo. Olha a palavra entusiasmo. E aí me remete a lembrar das mensagens. Gente, eu vou estar sempre reforçando as mensagens anteriores, porque como eu disse, não adianta a gente assistir essa mensagem e não entender as colunas anteriores. Vocês lembram quando o pastor falou sobre a questão da prudência lá, que ele falou sobre a emoção, que às vezes a gente toma decisões na emoção, no entusiasmo, sabe? Que às vezes a gente é movido por emoção, que a emoção faz parte do processo, mas ela não pode ditar as suas escolhas. As suas escolhas devem ser feitas com sabedoria, e a Bíblia aqui está alertando: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Vou repetir: a pressa resulta em escolhas erradas. E aqui é um outro ponto: cuidado com as escolhas que você faz, porque a Bíblia está dizendo que a pressa resulta em escolhas erradas. Nessa versão aqui diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Então, quando eu não escuto a voz da sabedoria, eu faço escolhas erradas. Mas quando eu escuto a voz da sabedoria, eu faço as escolhas certas. E muitas vezes, querido, a gente procura o caminho mais fácil. Muitas vezes na nossa mente a gente cria a rota mais fácil. Às vezes nós buscamos atalhos para alcançar esse sucesso em Deus. Muitas vezes na nossa mente a gente cria alternativas. Eu viajo muito, pego estrada e eu vejo cada coisa na estrada. Eu gosto de correr, mas tem vias que eu vejo que não dá para ultrapassar. Eu vejo vários motoristas fazendo ultrapassagem de risco, colocando a vida dele em risco e a vida de quem está vindo do outro lado em risco. E por diversas vezes eu vejo essas pessoas fazendo ultrapassagem e do outro lado quem vem? A federal. Eu chego com risada de estar vendo aí
Por quê? Cada pressa, buscando atalhos, buscando meios mais rápidos de chegar até o seu destino. E assim a nossa vida, às vezes a gente busca esses atalhos, e esses atalhos é um perigo, porque para a gente alcançar o sucesso, existem as suas etapas, existem os processos que a gente precisa respeitar, biblicamente falando. E eu vou dar um exemplo disso lá na frente para vocês. Então, cuidado com as escolhas que vocês fazem, que nós fazemos. Escolhas que podem nos levar até mesmo ao fracasso. É a mesma coisa da gente pegar um camarada que conheceu uma menina hoje, ele é da igreja, ele serve a Deus, está ali na casa do Senhor, firme, forte, fazendo a obra de Deus. Aí conhece uma menina aí no mundo, né? Aí está lá com ela uma semana, 2 semanas, nem conhece a família dela, nem conhece, nem sabe se ela trabalha, se ela tem maturidade para conduzir uma família, para ter filhos, para cuidar de uma casa. Com 2, 3 semanas já quer casar. Chega na igreja, diz: pastor, eu conheci fulana, a menina é linda, é uma bênção, mulher de Deus, né? Nunca foi para a igreja, mas já quer casar com ela. Escolhas erradas. Às vezes não é o momento. Cuidado com essas escolhas que vocês fazem, porque essas escolhas podem te levar ao fracasso, podem te levar ao ruim. Eu lembro que em 2018 eu tomei uma decisão que me envolveu em um negócio familiar, e até hoje, por decisões que eu tomei no passado erradas, eu sofro algumas consequências. Porque toda decisão que a gente toma sem escutar a voz da sabedoria, existe uma consequência. Assim como para o pecado existe uma consequência, decisões que você toma sem escutar a voz da sabedoria, você precisa estar disposto a ter essas consequências. E até hoje, irmãos, até hoje eu tenho algumas consequências. E todas as vezes que eu me deparo com essas consequências, me faz refletir que cada vez mais eu preciso ser prudente. Cada vez mais eu preciso estar conectado com a palavra e ouvir a voz da sabedoria para fazer as escolhas corretas. Então, quando eu faço escolhas sem consultar a voz da sabedoria, eu preciso estar disposto a acolher as consequências. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso fazer boas escolhas em Deus. E quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus? Quantas vezes? Queria que você refletisse agora. Quantas vezes escolhas que vocês fazem sem consultar a Deus, sem buscar um direcionamento, age no calor da emoção, naquele momento ali, sabe que a gente sabe que depois vai ser passageiro, é momentâneo, porque o sucesso que Deus tem para mim e para você não é momentâneo, é eterno. As decisões que a gente toma aqui no presente, sem consultar a voz da sabedoria, é momentâneo, vai passar, é passageiro, irmãos. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso escutar a voz do Senhor, que é a voz que vai me garantir que o meu sucesso vai ser eterno. Porque tudo aquilo que Deus começa, Ele finaliza. Deus não deixa nada no caminho, Deus não deixa um vácuo, Deus não deixa uma lacuna. Tudo que Deus começa, Ele finaliza. Eu lembrei agora de um camarada que ele comprou um carro sem antes ter carteira de habilitação. Estava até conversando semana passada com um colega sobre isso. E aí ele comprou um carro, ficou feliz, né? Poxa, é uma conquista, era um sonho dele ter um carro até simples, mas dentro da condição financeira dele. Mas ele não tinha carteira. E aí por ele ter dificuldade em ler e escrever, ele não tinha uma boa caligrafia, um português bem refinado, todas as provas teóricas que ele fazia, ele perdia.
Batia e voltava. Perdeu várias vezes, até que um cara que estava lá, o instrutor, percebeu que ele estava errando toda hora. Só que ele não sabia que a dificuldade dele era na leitura. E aí, de tanto ele insistir, ele pegou um dia esse camarada lá, meio que triste, disse: rapaz, por que você está perdendo? Ele disse: rapaz, é porque eu não estou conseguindo responder todas as questões em tempo hábil. Tem um tempo lá, acho que era 40, 50 minutos. Ele não conseguia responder por conta da dificuldade em leitura. Aí o camarada chegou assim no canto e disse: ó, se você me der um valor X, eu passo você. E aí ele abriu os olhos assim e disse: essa é a oportunidade de passar. E aí ele juntou recursos, no disposto. Na próxima vez que ele foi fazer a prova, ele foi lá e comprou o rapaz, né? Deu propina, porque isso é propina. E aí o rapaz foi lá e passou ele. Irmãos, final da história. O rapaz passou ele pegou a habilitação dele, né? Me apresentou, disse: que benção, minha habilitação. Quando eu descobri, né, eu disse: rapaz, você foi pelo meio errado. Você está completamente fora da legalidade. Você não, eu falei mesmo, não foi mérito seu, você comprou sua carteira. Eu não podia ser conivente com aquilo. Eu tinha que abrir os olhos dele, até porque era uma pessoa próxima a mim, eu tinha que orientar. Enfim, irmão, não deu menos de um ano. O banco tomou o carro. Eu acho que ele perdeu a carteira pela questão da pontuação, de tanta multa que ele tomou. Ou seja, a vida dele com o carro ficou um embaraço. Por quê? Porque ele fez escolhas erradas. Ele comprou a carteira dele. E isso que ele passou de perder o carro para o banco foi consequência dessa decisão que ele tomou, com certeza, porque ele estava fora da legalidade. Ele deu uma brecha no mundo espiritual. Para ele foi uma oportunidade, mas não foi a oportunidade de sucesso. E quando eu faço escolhas baseadas na palavra, a própria palavra me diz que as oportunidades serão geradas. Quando eu faço escolhas conforme a Bíblia me diz, as oportunidades são geradas. E queridos, oportunidade não se bate na porta todos os dias. Nós precisamos estarmos bem posicionados para recebermos essa oportunidade, que é quando eu escuto a voz da sabedoria. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com as escolhas que você faz, porque essas escolhas podem te levar ao fracasso, pode te gerar muitos problemas. Essa semana eu estava vendo um post até de uma irmã aqui da igreja que dizia assim: antes de Davi ser ungido rei, antes de Davi entrar no palácio, Davi já tinha uma mente de vencedor, mas antes de Davi ter sucesso, ele precisou servir os irmãos no campo de batalha. Então, a gente precisa respeitar as etapas, a gente precisa respeitar o tempo certo, a gente precisa respeitar o tempo, a gente não pode ter pressa, a gente não pode fazer escolhas com base na nossa emoção, na pressa, em querer agilizar. Às vezes a gente quer agilizar as coisas, às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, Deus quer trabalhar, Deus quer agir, e a gente quer tomar o lugar de Deus. Misericórdia. E para a gente encerrar, queridos, espero que Deus esteja ministrando o seu coração. Eu queria trazer um exemplo bíblico, está na palavra aqui. Eu queria que você fosse lá comigo em Gênesis. Em todas as séries, a gente tem colocado um exemplo prático, que a gente tem visto aqui na palavra, e Deus me conduziu. Eu disse: Deus, me dá um exemplo na palavra de uma pessoa que teve sucesso, de uma pessoa que teve sucesso e que foi bem sucedido em tudo que fez. E Deus me lembrou de José. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 39, versículo, eu vou ler na versão aqui que fica melhor para a gente aqui.
versículo 1 e 2. Gênesis 39, versículo 1 e 2. Diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Queridos, eu não sei se você, quando lê essa parte, que a Bíblia diz, o Senhor estava com José, o que é que se passa na sua mente? Hoje, eu me inclinei nesse texto e disse, meu Deus, que força tem esse texto. O Senhor estava com José, ou seja, independente da situação, independente do cenário que José estava passando ali, o Senhor estava com José. E isso, irmãos, era o suficiente para José continuar firme em Deus. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido. Uau! Bem sucedido, ele tinha sucesso em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor, olha novamente, que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e Deus lhe dava o sucesso em tudo que ele fazia. Ou seja, o sucesso, irmãos, está em Deus. É Deus que nos concede o sucesso. É Deus que nos proporciona o sucesso. No versículo 21 diz assim: mas o Senhor estava com ele. Aqui José já está no cárcere, na prisão. Estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Irmãos, isso aqui é Bíblia, isso aqui é revelação de Deus. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos ter sucesso na nossa caminhada, se nós queremos erguer essa coluna de sucesso, precisamos crer que o Senhor está conosco, e Ele estando conosco é o suficiente. Deus estando conosco é o suficiente. A Bíblia diz que da masmorra, do cárcere ao palácio, José, Deus esteve com José o tempo todo. José se manteve fiel. José se manteve obediente ao Senhor, temente a Deus. A gente já conhece a história de José. A gente viu que a mulher de Potifar tentou José, mas José se manteve fiel. Ele honrou o nome do Senhor. E quando a gente ergue essa coluna do sucesso na nossa vida, quando a gente ouve a voz da sabedoria, a gente não só está nos beneficiando, porque quando você ergue essa coluna, quando você busca a sabedoria, você se beneficia, porque como eu falei, você vai ouvir a voz da sabedoria, você vai fazer boas escolhas. Mas quando eu ouço a voz, quando eu faço boas escolhas, eu honro o nome de Deus, eu zelo pelo nome de Deus. Foi justamente isso que José fez. José, ele não negociou a sua integridade, a sua santidade. Por isso que Deus colocou ele como governador do Egito, como um administrador. José achou graça aos olhos de Deus. Isso é sucesso, é nós acharmos graças diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José. Eu amo essa versão quando fala que Deus era com José. E José teve sucesso em tudo. Irmãos, uma escolha que José fez, que a gente pode ver lá no capítulo 45, é uma outra coisa que não estava nem
na minha mente agora que Deus me trouxe essa luz. Quando José se revela aos seus irmãos, ali também foi uma boa escolha que ele fez, porque José tinha tudo para se vingar dos irmãos. Os irmãos venderam ele como escravo, ele tinha tudo ali, ele tinha toda a posse, todo o domínio, ele era o governador do Egito, então ele podia se vingar dos irmãos, mas ele fez uma escolha: eu não vou me vingar de vocês, muito pelo contrário, eu vou ajudar vocês. O seu sucesso, como eu falei, não só vai te beneficiar, mas vai beneficiar outras pessoas. Você vai ser tão bem sucedido que Deus vai te promover, que você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. As pessoas vão enxergar você e vai ver você transbordando de graça, de favor de Deus, que você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai poder transbordar as bênçãos de Deus, as bênçãos que o Senhor te confiou na vida de outras pessoas. O seu sucesso não é só para você, é para abençoar outras pessoas. O sucesso de José foi para abençoar a família dele. Ele foi uma bênção na família dele. Então, recapitulando para a gente poder encerrar, o meu sucesso está em Deus. O meu sucesso está na sabedoria. Eu preciso ouvir a voz da sabedoria. Eu preciso dar ouvidos à voz da sabedoria. Porque quando eu dou ouvido à voz da sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria diz, ela é minha irmã. Quando eu ouço a voz da sabedoria, eu faço boas escolhas. E Deus me dá esse sucesso. Amém, queridos? Então, vamos orar ao Senhor nessa noite, pedindo que Ele nos dê graça, que Ele nos dê favor, para que a gente possa ser uma bênção na vida de outra pessoa. Como eu falei no início, cada coluna ela tem um impacto na nossa vida. Eu escutei as mensagens anteriores, são mensagens simples, diretas, mas que mexem com a gente. Queridos, as mensagens que nós escutamos aqui, a gente não pode simplesmente ouvir, fechar a nossa Bíblia e ir para casa, fechar seu notebook, desligar seu smartphone e ir para casa. Cada mensagem que é liberada aqui desse altar precisa mexer conosco. A gente precisa, sabe, gente, desligar o nosso smartphone e refletir naquilo que Deus falou, porque precisa gerar um impacto na nossa vida. Cada coluna da sabedoria, ela tem gerado impacto na minha vida. Eu espero também que tenha gerado na sua, porque são ensinamentos bíblicos, são ensinamentos, revelações que Deus tem nos dado, para que a gente possa viver diariamente nesse mundo. Sem sabedoria, é impossível nós caminharmos nesse mundo. Em tudo precisamos de sabedoria. E hoje Deus quer erguer essa coluna chamada sucesso na sua vida. Eu não sei se já te rotularam dizendo que você é um fracassado. Eu não sei se um dia você já ouviu de alguém dizendo que você não vai crescer espiritualmente, profissionalmente. Eu não sei se você já até acreditou nessas mentiras, como se fosse uma verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza: assim como Deus, a Bíblia diz que Deus era com José, e que José teve sucesso em todas as coisas, Deus também é com você. Você não está sozinho. Você, querida, que está aí do outro lado, você não está sozinho. Deus é com você. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares altos. Você vai ser destaque no meio de pessoas simples, humildes. Deus vai te elevar. Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai usar a sua vida e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Irmãos, em tudo que nós fizermos, vamos ser bem sucedidos.
aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aonde colocar as nossas mãos, ali o Senhor nos dará por herança. Vamos ser bem-sucedidos em tudo. Por quê? Porque não escutamos outra coisa senão a voz de Deus, a voz da sabedoria, a voz da instrução, a voz que nos guia, nos orienta quando estamos buscando atalhos, estamos buscando caminhos tortuosos, a voz que diz: meu filho, esse caminho não é o caminho que eu dou para você, esse caminho é o caminho da perdição, siga-me. É essa voz que vai nos direcionar, é essa voz que vai nos conduzir. Então hoje permita ser conduzido pela voz da sabedoria, que é o próprio Jesus encarnado. Jesus hoje quer fazer parte da sua vida. Jesus hoje quer fazer parte das suas decisões. Ouçam, não tomem decisões sem consultar a Deus. Ele quer fazer parte das suas decisões. Decisões das mais simples às mais complexas. Ele quer fazer parte das suas decisões. Seja qualquer decisão que você esteja para tomar daqui para frente, consulte a Deus, consulte a voz da sabedoria. Meu Deus, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus. Meu Deus, quanta riqueza há na Tua palavra, quantos ensinamentos temos aqui aprendido nessas quartas-feiras, nessas séries, nesses dias de sacar, sabedoria, meu Deus, como tem nos enriquecido. O Senhor hoje quer trazer o ensino sobre sucesso, de que sucesso, meu Deus, não são as riquezas deste mundo. Sucesso não é o dinheiro que nós temos em nossa conta, não é o carro que eu tenho, não é o quanto eu sou reconhecido pelas pessoas, mas sucesso é sabedoria, é ter Deus na nossa vida, é ter o Senhor como nosso guia, é ter o Senhor à nossa frente nos conduzindo, porque é o Senhor que nos promove. Que a nossa vida, Senhor, seja para glorificar o Teu nome em todos os lugares, aonde eu estiver, com quem eu estiver. Que a minha vida seja um exemplo, que as pessoas possam enxergar o Senhor na minha vida, nas minhas decisões, que as pessoas possam olhar para mim e dizer: uau, que homem tremendo, que mulher abençoada, que é temente a Deus, que busca a palavra, que não é movido por emoção, que não é movido por noticiários, por internet. Não, ouvimos a voz da sabedoria. Essa pessoa ouve a voz da sabedoria. Nos dá sensibilidade, meu Deus, de ouvirmos a voz da sabedoria. Meu Deus, nos dá sensibilidade de ouvirmos a voz da sabedoria. Não queremos, meu Deus, doar os nossos ouvidos a qualquer pessoa. Realmente, Senhor, como nós ouvimos aqui semana passada, é importante termos conselheiros, pessoas que a gente confia, pessoas que a gente sabe que tem um coração voltado ao Senhor. Mas nada adianta ouvir essas pessoas se não ouvirmos também a voz do Senhor, a voz da sabedoria. Pedimos perdão, Senhor, nessa noite, porque muitas vezes tomamos decisões sem te consultar, escolhas erradas que nós fazemos, e depois corremos para o Senhor dizendo: meu Deus, me perdoa. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Senhor, pedindo perdão ao Senhor, dizendo que o Senhor é a primazia, que o Senhor é o primeiro. Hoje eu coloco o Senhor no seu devido lugar na minha vida, que antes de qualquer coisa, antes de consultar qualquer coisa, eu vou consultar ao Senhor, eu vou consultar a voz da sabedoria, eu vou consultar a voz da sabedoria. E assim como o Senhor foi com José, que assim o Senhor seja conosco, que a nossa obediência, que a nossa fidelidade venha honrar o nome do Senhor, venha zelar pelo nome do Senhor,
Que o nome do Senhor, meu Deus, seja inegociável. Que eu não negocie o teu nome por qualquer coisa passageira. Que eu não negocie o seu nome, a minha santidade, por qualquer coisa momentânea, passageira. Mas que eu venha honrar o nome do Senhor. Que eu venha honrar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que a Ti seja a honra. Que a Ti seja a glória. Todo louvor pertence a Ti. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Ti, Deus. Nosso coração, nossa casa, nossa família, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Senhor da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. E eu motivo você a não perder nós mais sérios. Cada coluna é necessária para a construção daquilo que a gente dá, aonde nós queremos chegar. Cada coluna é importante. Então, mande esse link depois para um amigo seu, para um familiar, para que essa pessoa seja abençoada também. Em nome de Jesus. Vamos honrar agora o Senhor com as nossas ofertas, os dízimos. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos ter sucesso na nossa área financeira, precisamos daquilo que é do Senhor. Precisamos ser fiel na casa do Senhor. Vai aparecer um QR Code para você aí, com os dados bancários. Aponte o seu celular, seu smartphone para o QR Code e seja fiel ao Senhor. Seja fiel à casa de Deus, porque Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor e o favor de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Que a graça esteja com você. Um beijo no coração. Até a próxima quarta-feira. Domingo tem a nossa série Apocalipse. Não perca. Deus tem algo para nós esse domingo. Em nome de Jesus. Beijo no coração.